Nós estamos recebendo aqui no estúdio a médica neurologista, a doutora Nábila Abdala, que vai falar um pouquinho mais sobre o mal de Alzheimer, que nós estamos em fevereiro, no mês roxo. É isso mesmo, Nábila, Rose. Tudo bem? Tudo bem, Rose. Nós já falamos da fibromialgia, nós já Perfeito. falamos do lúpus e o Alzheimer, que é uma doença, é autoimune? Então, o Alzheimer ele é uma doença neurodegenerativa, Rose. Ela é a principal doença neurodegenerativa que a gente tem no mundo hoje. Ela atinge hoje mais de 1 milhão de brasileiros e o princípio dela assim, é uma proteína normal que ela passa a destruir os neurônios ao longo do tempo. Então, é uma doença que ela tem acometimento progressivo. Até Alzheimer, né? Então, ela não é uma doença genética. Então, desculpa, ela não é uma doença hereditária. Se o pai tem ou se a mãe tem, não quer dizer que a pessoa vai ser acometida. A genética entra como um fator de risco a mais. Então, assim, o que a gente sabe é que tanto a genética como a maioria dos fatores ambientais é o que levam ao aparecimento da doença. Então, assim, os maiores fatores de risco que a gente tem hoje para a doença de Alzheimer são os fatores de risco para a doença cardiovascular. Então, é a hipertensão arterial, a diabetes, obesidade, o sedentarismo, a dislipidemia. Então, esses são os fatores. O aumento do colesterol. O aumento do colesterol, isso. Então, esses são os fatores que a gente conhece que predispõem ao aparecimento da doença de Alzheimer. E, levando por um lado ao contrário, são esses os fatores que a gente combate no sentido de prevenir. Então, se você combater esses fatores, que também você pode ter uma doença cardiovascular, você vai estar também, de alguma forma, combatendo prevenindo o aparecimento do Alzheimer. Perfeito. A partir do momento que a pessoa detectou que ela tem Alzheimer, infelizmente, ela não tem cura. Não tem cura. O que a gente tem hoje é o tratamento. Então, a gente sabe que quanto antes o paciente for diagnosticado, quanto antes ele iniciar o tratamento, melhor é a resposta desse paciente, assim. Retarda o aparecimento dos sintomas, melhora a qualidade de vida, melhora a independência. Então, assim, o tratamento, ele retarda os efeitos da doença. Deve ser muito difícil uma pessoa receber um diagnóstico que ela está com Alzheimer, não é? É muito difícil tanto para o familiar quanto para a família, Rose, porque acaba que esse paciente fica uma carga bem pesada para a família, no sentido de cuidado, passa a depender muito mais da família. Então, o que a gente orienta é assim... o paciente que tem um diagnóstico de uma demência do tipo Alzheimer, ele tem que ter uma rotina. Então, organizar as coisas desse paciente, organizar a rotina, a hora que acorda, o que faz, que tudo isso ajuda esse paciente a manter a independência mais tempo. A alimentação ajuda muito se você mudar a alimentação desse paciente? Então, a alimentação, ela entra como um fator protetor. Então, o que a gente conhece hoje que pode retardar o aparecimento da doença de Alzheimer. Então, os cuidados com o risco cardiovascular, que a gente falou, hipertensão, a diabetes, exercitar a mente. Então, no sentido assim, ter um ciclo social de amigos, familiares, rede social, fazer palavras cruzadas, aprender uma língua nova, tudo que exercite a mente é um fator protetor ao aparecimento da doença de Alzheimer. Exercício físico. Então, o exercício físico também já é comprovado que ele retarda o aparecimento desse tipo de doença, de qualquer doença neurodegenerativa. E incorporar uma dieta que a gente chama de dieta mediterrânea, que é o quê? Aumentar o consumo de legumes, verduras, diminuir o consumo de carboidratos refinados, então trigo, Pro Parkinson, o carboidrato também é bom, nessas doenças assim, você cortar o carboidrato é bom, diminuir o carboidrato doce, aumentar o consumo de gordura do bem, que a gente fala, então peixes, carnes magras, azeite de oliva, oleaginosas, castanha, amendoim, esse tipo de coisa. Então, é uma dieta que comprovadamente diminui o risco do aparecimento desse tipo de doença. Se a gente tentar, lógico, todo mundo está sujeito, mas se a gente tentar levar uma vida mais saudável, a gente vai prevenir muita coisa, né, doutora? Isso. É cuidar da cabeça, é o cuidado com a cabeça e com o corpo, e né? O estresse nisso tudo? O estresse, o sedentarismo, o tabagismo, o consumo excessivo de álcool, todos esses são fatores de risco que aumentam a chance do aparecimento da doença de Alzheimer e de outras doenças degenerativas, como você citou, o Parkinson, como doenças cardiovasculares e tudo isso. Olha só, gente. Obrigada, viu, doutora, pela sua presença. Ela vai voltar.